que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Apenas esses 2 versículos, queridos. E a gente vai fazer uma breve meditação nessa noite com esse tema tão maravilhoso que é o tema do agradecimento, do louvor ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem dado, a cada um de nós. E esse texto aqui, ele tem uma introdução, E interessante que o livro de Salmos é praticamente o único livro do Antigo Testamento que aqueles títulos, que estão assim em cima, antes de começar os versículos, eles estão de verdade nos originais. É o único texto do Antigo Testamento em que os títulos estão escritos na língua original em que os salmos foram escritos. E esse aqui também é um deles. O restante dos livros do Antigo Testamento, e também do Novo Testamento, quando tem aqueles títulos assim em cima do capítulo, esses títulos não estão nos originais. A única exceção são o livro de Salmos, que aparece lá Cântico dos Degraus, ou então Salmo de Davi, Tudo isso está de fato escrito lá no original hebraico. E esse título grande aqui no Salmo 18 também está no original hebraico. E ele mostra para a gente qual o contexto em que o salmista, no caso aqui o salmista era o rei Davi, em que ele escreveu esse salmo e por que ele escreveu. E a gente percebendo o motivo pelo qual Davi escreveu esse salmo inteiro, mas vamos ficar apenas com os 2 primeiros versículos hoje, a gente percebe a riqueza do que era e o que estava se passando no coração de Davi quando ele escreveu isso que nós acabamos de ler. Olha como diz aí o título na versão que eu tenho aqui, que é a versão contemporânea de Almeida, que fala o seguinte: ao diretor de música, ele consagra, portanto, esse salmo ao diretor de música, de Davi, servo do Senhor, embora rei da nação de Israel, ele se apresenta aqui como servo, e servo do Senhor. Aqui ele falando dele próprio, Ele cantava ao Senhor a letra deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então é interessante que ele localiza aqui o evento em que o salmista Davi apresenta ao Senhor o seu louvor, a sua gratidão. O contexto, e a gente conhece um pouco da história do rei Davi, era aquele contexto em que Saul, louco, porque ele estava prestes a perder o poder, ele ainda era o rei de Israel, mas Deus já havia falado ao profeta Samuel para que estivesse consagrando Davi como o próximo rei de Israel, porque no coração de Deus, Saul já tinha perdido a sua qualidade de rei. Saul então percebe o abandono de Deus. Deus não falava mais com Saul. Saul não tinha mais direção divina para reinar. Saul se entregou completamente à esquizofrenia. Ele já tinha um problema anterior a isso, que alguns teólogos ficam discutindo se era demônio, se era apenas um problema mental mesmo. Seja lá, se for mesmo demônio, se for o problema mental que o Senhor permitiu que aquele rei tivesse, o fato é que Saul estava experimentando a esquizofrenia e, é claro, não estava nem um pouco gostando disso. Ele então percebe que Davi tinha algo especial, Davi que estava próximo a ele após Davi ter matado o gigante Golias, ele percebe que Davi contava com o favor de Deus e ele, o rei, já não contava mais com essa bênção. Então ele fica totalmente irado, ele fica espumando pela boca, querendo matar Davi. Teve uma ocasião, inclusive, que o rei Saul pega uma lança que estava na parede, pendurada no seu palácio, arremata aquela lança contra Davi e quase acerta Davi, quase que Davi morre naquele momento. Davi, então, lutando contra os inimigos, e os inimigos deles aqui eram os aliados do rei Saul.
Eram as pessoas que pertenciam ao exército do rei Saul. Então aqueles que o perseguiam em nome do rei, e também o próprio rei, ele estava encurralado em várias situações por causa dessa perseguição, da loucura de Saul. Então, nesse momento, enquanto o Senhor ia livrando Davi de todas as situações que ele estava sendo envolvido pelo rei louco, o rei Saul, ele, portanto, ele agradece ao Senhor. E é interessante alguns termos que ele escolhe para falar aqui nesses 2 versículos que a gente leu. E esses 2 termos vão dando o tom de todo o restante do Salmo. Tá? Todo o restante do Salmo mostra como estava o coração de Davi, agradecido a Deus pelas bênçãos que ele vai enumerando aqui no Salmo 18. E eu quero frisar para vocês aqui logo a primeira frase que ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele usa o verbo amar. E quem conhece um pouquinho da língua hebraica percebe que aqui tem uma ênfase. Davi coloca ênfase quando diz que ele amava o Senhor. Ele amava com intensidade, não é aquele sentimento pueril, não é? Que às vezes a gente chama isso de amor de adolescente, não é? Aquele amor de adolescente que vem com força, vem com aquela paixão, aquela coisa, mas em pouco tempo passa, não é? É uma coisa que não tem raiz sólida, não permanece muito tempo. Não era um amor de adolescente. Ele estava declarando a Deus um amor com ênfase. Um amor que brotava do fundo do seu coração, da sua alma, algo que vinha das entranhas daquele que seria o futuro rei de Israel. E então ele coloca: eu te amo, ó Senhor. Por que ele amava o Senhor? Porque Deus havia se revelado como a força de Davi. A força daquele que seria o rei. Davi era conhecido também como um grande homem valente de guerras. Havia até mais tarde, quando Davi... aliás, esse era o motivo também pelo qual Saul começou a ter muitos ciúmes de Davi, porque as mulheres lá de Israel faziam cânticos em honra a Davi. Falavam que Saul matou milhares, e Saul também era um homem de guerra, mas Davi matou 10 milhares, ou seja, elogiando mais a Davi e comparando Davi com o rei da situação, que era Saul. Isso foi azedando ainda mais o coração de Saul e foi criando cada vez um ódio maior no coração daquele homem. E então, por causa disso tudo, Davi se coloca diante de Deus e fala: eu te amo, Senhor, porque o Senhor tem se mostrado a minha real força. Não é a minha força manejando a arma. Não foi a minha força manejando a funda para matar o gigante. Não é a minha força hoje para tentar me desvencilhar das armadilhas que Saul lança contra mim. Não é a minha força que está me fazendo prevalecer ou que está me salvando. É o Senhor que é a minha força. Ele reconhece que o Senhor era o autor de todos os livramentos que ele estava recebendo, de todas as bênçãos que ele estava recebendo. E no versículo 2, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. Aqui ele fala que o Senhor é o rochedo enquanto fortaleza. É o rochedo alto, o lugar onde ele podia se esconder, onde ele podia estar, inclusive, à espreita dos inimigos que passavam tentando alcançar aquele rochedo. É um lugar de difícil acesso, é um lugar alto, é um lugar seguro. Aqui, Davi está adorando ao Senhor, está louvando ao Senhor, porque o Senhor havia se apresentado a ele como a segurança de Davi mediante uma situação de perseguição ferrenha e diária que ele estava enfrentando. Então, eu te amo, Senhor, força minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. O próprio salmista também, no Salmo 121, diz também que o Senhor era a sua fortaleza. É aquele que protege, é aquele que guarda, é aquele que está protegendo o filho que ama. Até uma figura interessante que aparece no Antigo Testamento, e também Jesus fala dessa figura, que é a da galinha que protege os seus pintinhos, colocando a sua asa assim por cima deles. É a ideia da proteção, é a ideia do cuidado. É a cobertura do Senhor sobre a vida daqueles que o amam, daqueles que o servem.
Então, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Se há alguma fortaleza de proteção, essa fortaleza é o Senhor. Sobre aqueles que amam e que o servem. É o Senhor dos exércitos. É o Senhor que controla tanto exércitos de anjos quanto exércitos humanos. É o Senhor que está no controle de toda e qualquer situação na história. É o Senhor que estava no controle da história de Davi. E é o mesmo Senhor que está no controle da nossa própria história hoje. Hoje nós vivemos em um país, em um estado, em uma cidade que inspira cuidados. Há uma crise de segurança que levanta clamores em nosso coração. Domingo passado mesmo, antes de vir para o culto, eu fui levar a minha sogra, eu e Márcia fomos levar a minha sogra lá na igreja Sete Pontes. Enquanto Márcia desceu do carro com a minha sogra e foi levá-la lá no templo, eu já fui ficando embaixo para fazer a manobra no carro para a gente poder vir para cá. Minutos antes de vir para cá, houve um assalto ali na rua de Sete Pontes, quase em frente à igreja. Todo mundo na igreja que estava no estacionamento correndo já, eu com o carro ligado lá, já pronto para sair. E fiquei assustado na hora. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Houve um livramento ali que Deus me deu. Mas tal é a situação de insegurança que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Todos nós aqui saímos de casa para trabalhar, para resolver as coisas da nossa vida, mas a gente, na verdade, não sabe se a gente volta vivo. É uma bala perdida, é um assalto, é uma situação de perigo. Constantemente nós somos alvos de situações que podem colocar em risco a nossa própria existência. Mas apesar de tudo isso, nós não andamos com medo. Na hora eu fiquei assustado, mas logo depois eu fiquei tranquilo. Eu mesmo trouxe o carro para cá, tudo tranquilo, graças a Deus. Nós não andamos com medo, porque assim como Davi, nós temos em Deus a nossa força, a nossa segurança, o nosso baluarte, a nossa torre forte. Aquele que nos segura, aquele que nos protege, aquele que nos abençoa. Nessa noite, noite da gratidão, você pode ter vários motivos para louvar ao Senhor. Mas talvez o principal deles, ou o mais importante deles, é que estamos aqui ainda vivos, protegidos pelo guarda de Israel, protegidos pelo Deus que nos abençoa. Amém? Graças a Deus. Vamos então nos colocar em pé. Vamos ter mais uma palavra de oração e logo após a oração eu retorno a palavra para nós. Tá bom? Vamos ficar em pé, todos de pé, louvando ao Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome e exaltamos a ti pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, os livramentos que sequer tomamos conhecimento. Mas o Senhor está, ó Pai, nos protegendo, nos abençoando. E em Ti, Senhor, nós podemos contar as bênçãos e as vitórias que o Senhor mesmo tem nos dado. Então nós amamos a Ti, assim como o teu servo disse, porque o Senhor é a nossa força. E quando estamos firmados em Ti, nós tudo podemos fazer, ó Pai, pelo Teu poder e pela Tua graça. Então cuida de cada um de nós constantemente, nos abençoa ainda, Senhor, durante essa noite, durante esse restante de semana também, e que o nosso coração seja sempre um coração grato a Ti, pelas bênçãos que alcançamos e também pelo maior privilégio que temos, que é o privilégio de estarmos próximos de Ti como Teus amigos, ó Pai. Bênção essa conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos aproximar do Senhor. Louvado seja o Teu nome em tudo. É como nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.